como as coisas que acontecem em outros países influenciam diretamente, que às vezes não tem essa associação, né? Exatamente, muita gente não faz essa associação, mas os movimentos, né, que acontecem ao nosso entorno e até, né, dentro dos movimentos políticos, eles são fortemente direcionados. Então você tem, por exemplo, a América Latina, ela sempre sofreu muito essa tendência do que aconteceu na Europa, aliás, historicamente, né? Se pegarmos, por exemplo, por que aconteceram os movimentos aqui no Brasil, né, no século XIX, de tentativas de independência, movimentos como, né, com figuras como Tiradentes, movimento de Inconfidências, revolução, né, aqui e ali no Nordeste, porque tinha acontecido a Revolução Francesa. E isso foi um agente, né, determinante. Olha que nem tínhamos, né, mídia, não tinha rádio, não tinha nada, mas as notícias chegavam. Então sempre houve uma forte influência aqui na América Latina de movimentos que acontecem principalmente na Europa, né, principalmente nos Estados Unidos, e o mundo continua assim. Na verdade, ele continua tendo de formas, claro, diferentes. Hoje, o planeta, antigamente eu dizia o seguinte, que, por exemplo, a nossa cidade, né, o Espírito Santo, eu costumo brincar, o Espírito Santo somos eu, você e alguém que a gente conhece, né, e o planeta agora ele é uma ervilha. Né? Agora as coisas acontecem simultaneamente, não é mais assim, morreu o presidente Abraham Lincoln, levou 30 dias para a notícia chegar lá na Inglaterra. Pelo contrário, agora é a simultaneidade. E a simultaneidade, inclusive, ela é um perigo para o próprio professor de História e de Geopolítica, né? Porque o menino, às vezes, ele está ali com uma vantagem sobre você. Enquanto você se prepara para entrar em sala de aula, ele está ali, né, olhando o que está acontecendo no mundo e fala, professor, você ouviu que aconteceu isso daqui? Por que aconteceu? Então, muitas vezes a gente é surpreendido também e tem que fazer um contexto histórico para explicar aquilo. Cansou de acontecer isso comigo nesses 32 anos, né? Cansou de acontecer, de você entrar e alguma coisa está acontecendo e você trabalhando ali, o menino é que te dá a notícia, porque ele viu aquilo poucos minutos antes de entrar em sala, né? Professor, você me trouxe uma informação muito interessante, vamos ver se eu assimilei. Nós temos um bairro aqui em Vila Velha que é o segundo mais experiente, mais terceira idade, não sei se é esse o termo, no Brasil. Mais idoso mesmo, né? É verdade? É verdade. O Brasil vive, na verdade, né, uma quebra de paradigma na sua pirâmide, né? Lembrando aí, né, para o professorado, né, para os nossos alunos, que a estrutura piramidal, né, de um país subdesenvolvido é a verdadeira pirâmide, né? Enquanto nós temos nos outros países desenvolvidos o que a gente chama de um edifício etário, né? É um edifício etário. O Brasil vive, né, da década de 1990 para cá, uma transição. Nossa pirâmide se encontra nesse momento em transição. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, o Brasil está brincando de ser Europa, né? Sem ser Europa. A gente resolveu ter uma queda drástica da natalidade, uma elevação, né, graças às políticas públicas implementadas, as melhoras na saúde, que aumentaram e ampliaram nossa expectativa de vida no país. Então isso fez com que, com uma redução da natalidade e um aumento da expectativa de vida, o nosso país já atingisse, né, para 2030, entre 2030 e 2040, uma perspectiva de termos mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 1 a 5. Só que o Espírito Santo e Santa Catarina resolveram se antecipar. O nosso estado e o estado lá do Sul resolveram chegar a essa meta agora, no ano passado. Então a gente já tem aqui, né, o Espírito Santo e Santa Catarina como os 2 estados, né, mais idosos do nosso país. O Rio de Janeiro será o próximo, né? Aliás, lá está o bairro mais idoso do Brasil desde que esse índice começou a se medir, que é a Copacabana. E o IBGE divulga esse ano que o segundo bairro mais idoso do Brasil fica aqui no nosso município, Vila Velha, que é o bairro do Araçás. Vizinho aqui, né, de Praia das Gaivotas, o bairro onde eu vivo, que nós estamos aqui fazendo essa gravação. O Araçás é o segundo bairro mais idoso do Brasil, o que traz também uma reflexão para o morador de Vila Velha. Vila Velha é a cidade mais idosa do Espírito Santo, onde nós temos os maiores índices de população idosa. Então, é uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Nós já estamos aí batendo a porta aí de 515, 520 mil habitantes, né? Vila Velha é uma cidade também muito suscetível à questão do êxodo, né? É uma cidade que vive um momento novo, um momento de crescimento, um momento diferenciado, mas que precisa ainda de alguns ajustes, né? A gente precisa mexer em algumas leis, algumas regras aqui dentro do município ainda, que possam propiciar ainda, principalmente a questão da geração de emprego, mas mais do que isso.